Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja multiplicada sobre a tua vida. Eu quero compartilhar com você nesse momento um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo 14 em diante, em que diz assim, no texto das Escrituras Sagradas: Visto que temos um sumo sacerdote, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Gosto muito da carta aos Hebreus, uma carta que foi escrita aos irmãos judeus que estavam passando por um período de provação a respeito da sua fé em Cristo. Judeus estavam sendo perseguidos e esses irmãos então recebem esta carta para que eles pudessem assim continuar crendo, guardando a confissão que fizeram diante de Deus, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado pelo Senhor para que nos dê a vida eterna. Esses irmãos foram persuadidos, foram exortados, animados a que continuassem crendo que Jesus era o único e suficiente caminho. E nesse texto aqui nós encontramos muitas comparações a textos do Antigo Testamento e nós podemos até compreender de forma mais ampla, de forma mais clara, a revelação progressiva de Deus, porque Deus, sabendo da limitação humana, que quando o pecado entrou, nos trouxe limitação para compreender os mistérios de Deus. E a partir daí Deus passou a nos revelar as coisas por etapas, passou a nos revelar as coisas de ordem progressiva, porque o homem não pode compreender a mente de Deus. Como diz no livro de Isaías, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E nesse capítulo 4 aqui da carta aos Hebreus, nós vemos que o escritor está dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote. Ele usa a figura do sumo sacerdote do Antigo Testamento para expressar o papel de Jesus diante de Deus e diante do seu povo. Jesus, ele foi feito por Deus um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote, e ele penetrou aos céus. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo pelas nossas vidas. A figura do sacerdote humano, a figura daquele mediador entre Deus e o homem, se acabou, porque nós não temos outro mediador entre Deus e nós. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, aliás, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz que temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, que veio como homem. Jesus Cristo, homem. Jesus é o único caminho, ele é o único meio de nos achegarmos a Deus. É por isso que Jesus declarou no capítulo 14 de João, no versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro mediador, outro meio de nos achegarmos ao Pai. Não existe São Paulo, não existe São José, não existe Nossa Senhora, não existe Aparecida, não existe São Pedro, não existe outro caminho, não existe outro mediador. Jesus foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, na qual não tem princípio e não tem fim. O sacerdócio de Jesus é eterno, não tem fim. Nós não podemos colocar uma outra pessoa
para ocupar o papel, para ocupar o lugar de Jesus, porque o seu lugar é insubstituível. Ele é o nosso, aleluia, sumo sacerdote. Ele é a âncora da nossa fé, a âncora das nossas almas. Ele é o pastor e bispo das nossas vidas. Infelizmente, nós temos uma imagem errada daquilo que a palavra de Deus diz. A reforma protestante veio para que nós voltássemos a crer nas Escrituras Sagradas e que, através delas, compreendamos que todos são feitos em Cristo, sacerdócio real. Não existe mais essa figura do Antigo Testamento que as pessoas, vemos muitas igrejas neopentecostais se utilizarem do profeta do Antigo Testamento, o sacerdote, tem um ministério sacerdotal. Não existe. Tem até um aí que se intitulou patriarca. Irmãos, precisamos abrir os nossos olhos, precisamos voltarmos para a palavra de Deus, para que não venhamos cair em enganos, venhamos cair em heresias, ventos de doutrinas. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, nós, visto que temos, não é que nós vamos ter, nós ainda vamos adquirir, ou sei lá, alguma outra coisa. Não, a palavra de Deus é bem clara, bem específica, visto que temos um grande sumo sacerdote. Nós já temos esse sumo sacerdote, não é que nós vamos ter ainda. Jesus já foi feito grande sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, com as aflições que Jesus já nos alertou que iríamos passar por elas no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos compreender que, mesmo diante disso tudo, devemos guardar, devemos reter firmemente a nossa confissão. A palavra de Deus várias vezes nos diz que devemos perseverar até o fim, aí seremos salvos. Olha no versículo 15 do capítulo 4 do livro de Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele compreende bem, ele nos entende bem, ele sabe muito bem as tentações que nos advêm, que nos assolam, as perturbações do mundo que tentam nos tirar da presença de Deus. Entretanto, Jesus foi tentado com isso tudo, mas ele não pecou. É por isso que ele pode nos socorrer, é por isso que ele pode não só entender o que nós estamos passando, mas também nos ajudar, porque ele venceu a tentação, ele venceu a provação, e hoje ele tem força, ele tem poder, foi lhe dado toda a autoridade dos céus e na terra para que ele possa nos socorrer, possa nos ajudar. Você que está sendo tentado, você que está sendo provado, peça ajuda a ele. Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o que o salmista falou no Salmo 121. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, voltarmos a crer, a confiar no caráter do Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia. Louvado seja Deus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Deus não se faz indiferente, o Senhor Jesus, ele não se faz indiferente às nossas dores, ele não se faz indiferente aos nossos sofrimentos, aos nossos fracassos, nossas frustrações. O Senhor, a Bíblia é clara aqui em dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus sabe, ele se compadece de nós, ele vê a nossa fraqueza, porque ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Agora, nós não podemos usar disso como um subterfúgio, como um meio para fugir da responsabilidade de viver uma vida digna da nossa vocação, uma vida santa, uma vida pura, piedosa, em que os frutos condizem com a fé que nós professamos. Agora, uma coisa é certa, mesmo querendo ser santos, nós somos limitados, somos imperfeitos ainda,
E aí Jesus vem e nos conhece, e ele se compadece das nossas fraquezas. Querendo ser santos, nós somos limitados, somos imperfeitos ainda. E aí Jesus vem e nos conhece, e ele se compadece das nossas fraquezas. É por isso que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz: ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque dentro dele havia a mesma luta que há dentro de todos nós, que queremos viver uma vida digna da nossa vocação, que queremos viver uma vida que agrade a Deus, porque essa carne aqui que é mortal, que é corrupta, ela quer se voltar para as coisas da carne, e Paulo vivia esta luta, essa batalha diária, mente. E é por isso que ele declarou: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu abomino, que eu odeio, este eu vou e faço. Então ele declarou: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então no capítulo 8 ele começa a declarar: mas aleluia, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra de Deus nos ensina que Jesus nos ajuda, Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ele é o nosso ajudador. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Você que está sofrendo, está fraco, abatido, cansado, oprimido, ouça o chamado do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Oh, precisamos ouvir a voz do Senhor a nos chamar. Precisamos aprender de novo a ouvir a voz do Senhor para nos conduzir a pastos verdejantes, porque Ele é o nosso pastor. Não adianta apenas colocarmos o Salmo 23 aberto ou descrito em algum imã de geladeira ali, mas não tomarmos essa palavra diariamente para as nossas vidas, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E a Bíblia diz que o pastor nos conduz a pastos verdejantes, ele nos conduz a águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma, e é isso que Deus quer fazer com você que está me assistindo, que está me ouvindo através deste vídeo. Deus quer refrigerar a tua alma, sua vida que está angustiada, Ele quer dar alívio para a tua alma, descanso para você, porque Ele se compadece das nossas fraquezas. Aleluia, porque ele como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. É por isso que João Batista, ao enxergar, ao ver Jesus vindo até ele para ser batizado no Rio Jordão, ele declarou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, apesar de ter sido tentado, ele não pecou. Ele é puro, ele é imaculado. Ele, aleluia, ele não pecou. Ele é santo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele não pecou, ele é perfeito. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Ele não tem pecado. Ele é puro. É por isso que Jesus, na morte, quando ele foi crucificado, eu acho isso tremendo, porque Jesus ali na cruz, ele rende ao Pai o seu espírito. Ele se entrega a Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele morre, ele expira e morre. Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não havia pecado. Jesus não havia pecado. Ele nunca pecou. Nem nos seus lábios ele se achou engano. Ele não poderia morrer porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não havia pecado em momento algum. Então ele não tinha esse salário para receber. Mas ele se foi e fez maldição no nosso lugar. Recebeu esse salário porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre por causa das nossas transgressões. É o que diz no livro de Isaías, no capítulo 53. Coisa tremenda, diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 53. Porque ele tomou verdadeiramente, ele tomou sobre si, aleluia, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por ferido, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu em nosso lugar, no meu lugar. Mas Jesus,
por ter sido fiel até a morte. Aleluia, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. É o que diz Paulo no capítulo 2 da carta aos Filipenses. No capítulo 2, no versículo 8 em diante, ele diz: olha, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, aleluia, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Não existe outro Senhor, não existe outro sacerdote, não existe outro meio, outro método de nos achegarmos a Deus, senão pelo nome de Jesus, porque Ele é o nosso caminho, aleluia. Ele se compadece da tua fraqueza, da minha fraqueza, da nossa fraqueza. Ele nos conhece. Ele não é um Deus indiferente, carrasco, sádico. Não. Ele é um Deus que se compadece. É um Deus que pôde ver o seu amigo morto e chorar. Ele viu o seu amigo Lázaro morto e chorou. Ele é um Jesus que viu uma viúva que já havia sepultado seu marido, perdeu um filho agora, viúva de Naim, a mulher que acabou de perder um filho, e viúva da cidade de Naim. Seu filho estava morto, vindo com uma multidão, sepultando, triste, chorando. E ele olha para aquela mulher, se compadece e diz: mulher, não chores. Jesus se compadece da tua fraqueza. Não chores mais, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus quer te dar alegria, a alegria da salvação. Você que perdeu isso, não sabe mais o que é sentir a paz de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas. Você que está frio, está morno, vivendo uma vida religiosa, costumeira, uma vida de aparência. Ei, Jesus se compadece de você. Ele se compadece daquele que vem até mim, jamais o lançarei fora. Peça perdão ao Senhor. Ore a Deus, porque, olha aqui, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É um trono de graça, não é um trono como que eu posso dizer, somente de que você vai achar condenação, mas é um trono de graça, favor imerecido. A majestade, ele rege, aleluia, o seu trono, o seu reinado é com equidade, com justiça, com amor. Deus é amor, mas apesar do seu amor, ele também nos trata com justiça, com juízo, mas isso é para que nós nos voltemos a ele, porque o arrependimento, a tristeza produzida segundo o Espírito Santo produz em nós arrependimento. Quem sabe o sofrimento que você está passando, quem sabe essa dor que você está sentindo, quem sabe esse período de tristeza que você está passando, enfrentando, não seja um meio que Deus encontrou para chamar sua atenção de novo para Ele. Porque quando aquele filho pródigo viu que ele estava passando por necessidade, naquela terra longínqua, querendo comer até mesmo comida dos porcos, passando necessidade, ele disse consigo mesmo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e lhe-ei: Pai,